Quando eu digo que não depende a palavra de Deus para ser verdadeira, para ser inspirada, de que a Bíblia, né, nas suas cópias, e isso que chega na mão das pessoas, que isso tenha erro, não depende. Nós sabemos que a inerrância está nos autógrafos, e sabemos disso por fé, porque não temos prova, nós não temos autógrafos. E as mais de 5.000 cópias que nós temos, todas elas têm alguma discrepância, e nada disso vai ferir. Lutero assumiu que há discrepâncias, há alguns erros, né? E nem por isso ele tratou isso com relevância. Ou seja, para nós, em termos de fé, isso é totalmente irrelevante. Não é irrelevante quando você, no significado da palavra, porque eu não estou, quando eu falei isso, eu não estava discutindo a teologia da inerrância, eu estava discutindo o significado da palavra inerrância, porque qualquer um que está em casa, que não entende teologia, vai abrir um dicionário e vai estar escrito lá, ausência de erro. Quando ele pegar o primeiro erro de conjugação verbal, de português, crasso na Bíblia, ele vai desacreditar toda a Escritura. E é isso que acontece, porque eu sou pastor de uma igreja que tem 4 anos e meio, ou seja, esse vídeo foi gravado há 6 anos atrás, esse livro também. Ou seja, há 4 anos e meio eu estou vivendo a prática pastoral. E a experiência pastoral numa igreja que alcançou, em pouco mais de 4 anos, quase 3.500 pessoas. 80% jovens. E os nossos filhos, e eu estou fazendo igreja para os meus filhos. Porque eu não quero que eles sejam pastoreados por outros pastores, porque a igreja que o pai deles é pastor não consegue se comunicar com eles. Então, veja bem, esses jovens, quando chegam na faculdade, abandonam a fé. E eu, diferente de outros pastores, não quero que os nossos jovens não façam faculdade. Eu quero que eles vá para a faculdade, que vá todos para a faculdade. E quero que não desviem na faculdade. Não desviem por quê? Porque nós colocamos conceitos que parecem ser tabus no nosso meio e que não podem ser discutidos. Presta atenção. O que eu entendo claramente, e nós nunca vamos discutir, é que a Bíblia dá testemunho da sua inspiração, da inspiração divina. Ela dá testemunho. Agora, inerrância é um conceito teológico. E um conceito teológico pode ser discutido, pode ser questionado, pode ser confrontado, podemos chegar a entender qual é o limite disso. E por que nós, tentando defender a autoridade das Escrituras, fragilizamos essa autoridade quando a discussão sai da nossa bolha? Quando as pessoas que estão discutindo isso não estão debaixo do nosso cabide, não estão debaixo do nosso guarda-chuva. Isso muda, porque eles partem de outras perspectivas. Ou seja, eles vão chegar lá na faculdade, por exemplo, e vão encontrar um Chivitarese dando aula de história do cristianismo e vão desacreditar nas Escrituras. Então, o conceito de inerrância, só para quem está aí assistindo ter certeza, o conceito de inerrância que o dicionário traz é a ausência total de erros. Aí você pega a Bíblia, metade de um capítulo desaparece, parte de versículos some, versículos são acrescentados. Então, são várias traduções, são várias edições, são várias publicações com acréscimos, decréscimos. Quando as pessoas olham para isso, eles não estudaram teologia. Isso mina a autoridade das Escrituras, faz as pessoas desacreditarem nas Escrituras. Então, estou discutindo aqui o vocabulário, se ele é o mais adequado. É isso que eu estou discutindo. Não estou discutindo se é a palavra de Deus, e jamais discutiria isso, porque sou um apaixonado pelas Escrituras. Aqui, viu, Eduardo? Me desculpe, viu, pastor? Só para entender aqui, o irmão comentou agora há pouco que há erros nas suas cópias e não nos seus autógrafos, né? É isso que o irmão mantém. E mantenho, e quero dizer o seguinte, que não há erro nos autógrafos, eu creio por fé. Perfeito. Porque nós não temos prova disso. Mas me permita uma parte. Sim. Eu vou dar um exemplo do que é importante ver. Pois não. Estamos numa igreja, eu sou pastor, o doutor é pastor. Perfeito. Aí o doutor pega 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, perfeito, e vê lá toda a escritura inspirada por Deus e conecta imediatamente isso à ideia de inerrância. Uhum. Eu não acho que isso está errado, tá bom? Ok. Mas aí você está na UFRJ numa aula de grego. Perfeito. Diante de 30 ateus. Aí você chega e faz a seguinte leitura, né? Você começou o texto lendo, né? Passa grafé. Perfeito. E a próxima palavra é telpneustos. Sim, perfeito. Aí a pessoa vai te perguntar assim, por que telpneustos é sinônimo de
Ausência de erro para o pastor. E aí... Agora foi? E aí, quando isso acontece, sabe o que acontece? Aí a pessoa vai dizer, porque eles não poupam, é falácia. Você está fazendo uma leitura que você está forçando para provar o seu próprio ponto. Para conseguir manter a ideia de erro, como todo conceito teológico que transita, não apenas na igreja, é preciso que esse conceito não seja tautológico. É preciso que esse conceito seja sentado, pegando o próprio exemplo do que o pastor falou, com essas evidências, percebe? Mostrou a evidência de 3 categorias diferentes, e nessa construção nós conseguimos concluir. Pergunto se esse é o nível de discurso de internet. Aí, como o nível do discurso de internet é querer sangue, aí pega um fragmento de fala de um livro de um pastor e já conecta ele ao herege. E já diz que 3.000 pessoas são todas elas o quê? São todas elas desviadas, ouvindo um falso profeta e que tem que simplesmente ser colocado no tribunal da internet. Sem dúvida a gente vive o tribunal digital, né? Então, mas por isso só para terminar, por isso que é importante espaços como esse que o pastor César está dando. Porque a gente pode sentar tranquilamente. Muito obrigado, pastor César. Pode sentar tranquilamente e chegar a convergências. Podemos manter pequenas diferenças entre nós, mas quando convergirmos, nós restituímos o respeito. O respeito à trajetória das pessoas, porque, para terminar, pastor César, o pastor César, que 20 anos trabalha no rádio, imagina que ele cometa um erro numa determinada fala, uma fala de passagem, num determinado lapso, as pessoas fazem um recorte daquela fala. Pronto. E pronto, aí fala assim, não serve mais para nada, não vamos mais ouvir, porque aí coloca uma marca. Isso não é coisa de cristão, isso é coisa de farisaísmo, isso é coisa da maneira que fizeram aqueles que colocaram Jesus. Eu falei isso, para mim é demoníaco. Vamos lá, volta aqui com o pastor Eduardo. Ok. A questão aqui é... eu estou discutindo o uso do termo, se ele é o mais adequado para os ambientes da minha contextualização. Eu não estou dizendo para o ambiente acadêmico. Não está saindo? Uma luta, varão. Tem que ir. O pastor Eduardo tem que ir saindo daqui lá no culto do descarrego. Rapaz. Não, eu estou bem leve, bem cheio de energia. Acho que é o microfone. Mas vamos lá. Presta atenção. Então, o que eu estou discutindo, doutor, é o uso do termo. Tá? Se ele é o mais adequado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. D.A. Carson, que é uma autoridade batista sobre essa questão da inerrância. Quando ele vai definir inerrância, ele diz o seguinte: Deus é verdadeiro, portanto a sua palavra é verdade. Indiscutível, inquestionável. Correto. E será por que ele já não está aplicando essa palavra mais? Porque parece que tem uma maldição na palavra, você não pode falar a palavra. Você não pode falar a palavra que as pessoas acham que você está minando a autoridade das Escrituras. Nós podemos discutir contexto teológico. Inerrância não é uma palavra bíblica. A Bíblia não dá testemunho da sua inerrância. A Bíblia dá testemunho da sua inspiração. Ok? Inspiração e inerrância, ainda que teologicamente os conceitos sejam iguais, e eu não discuto isso, porque estudei teologia e sei que para a teologia é a mesma coisa, não é no contexto em que eu estou evangelizando, eu estou estabelecendo a minha prática pastoral e com as pessoas com quem eu tenho que me comunicar. Então eu preciso comunicar de uma maneira que as pessoas compreendam e que isso faça zelar pela autoridade das Escrituras. Quando eu disse lá que para aquela pessoa, naquele contexto, que a Bíblia não é inerrante, então para ele a autoridade das Escrituras voltou. Por quê? Porque as questões que estavam para ele sendo ali difíceis de entender, passou a ser simples. Ou seja, isso não fere a inspiração, isso não fere a autoridade das Escrituras, a Bíblia não está equivocada naquilo que fala, a respeito do que fala, daquilo que se propõe a dizer. E, uma coisa importante, a mensagem não falha. Então, como que eu vejo? A revelação, essa revelação parte do Deus Todo-Poderoso. Não tem como haver erro nisso. Então, essa revelação é inerrante. Então, aqui, mais uma vez, o pastor Eduardo, só que ele disse algo aqui que eu acho que é importante para nós trazermos aqui para o debate, evidentemente sempre com respeito, né? Mas ele disse, inerrância não é uma palavra bíblica, a trindade também não é.
uma série de... O irmão crê na Trindade. Claro. Pois é, então, o irmão crê numa palavra, num conceito que não é bíblico. Então, a inerrância está no mesmíssimo pacote e podemos citar várias outras situações. E diz também que a Bíblia não fala sobre inerrância. É claro que a Bíblia não cita a palavra inerrância, tanto quanto não cita a palavra Então, o senhor concorda Trindade. comigo que nós estamos falando de um conceito teológico? Então, sim, um conceito Então, um teológico. conceito teológico ele pode ser discutido, debatido e podemos chegar aos extremos desse debate Perfeito. para entendermos se os termos são os mais adequados, não para o século XIX, para o século XXI, Sim, doutor sim. Vailate. Não, É disso entendi. que eu estou falando. Não estou dizendo que o conceito de inerrância não é teológico ou que ele é inverdade só porque não está na Bíblia. Não estou dizendo isso. Eu creio no conceito da Trindade e jamais vou questionar o conceito da Trindade, como também jamais questionei a autoridade da Escritura. Eu estou questionando o uso de um termo que é Perfeito. inadequado para os tempos que nós vivemos. E qual seria o termo mais adequado? Não, nós podemos buscar um termo mais adequado. O irmão acredita que a Sim, Bíblia não é... Nós podemos buscar um termo mais adequado. Sim, mas veja bem, no livro que eu li, de novo, algumas coisas que eu sei Sim. pelo irmão é diante do que eu li no livro. Que eu já disse para o senhor que não é uma construção teológica. Perfeito. Se o irmão mudou eu de tenho repente... outros livros, se o senhor quiser fazer uma avaliação teológica, nós podemos discutir eles. Mas eu é que eu não quero sentei para entender. escrever isso. É que eu quero entender de Ok, fato, irmão. eu já lhe expliquei. Nesse texto, uma expressão importante, o irmão diz, por exemplo, nesse livro que é assinado com Pablo Marçal, eu não sei se isso o irmão pensa nisso, por isso que eu estou querendo saber. Mas por isso que eu estou aqui. É que eu estou tentando concluir a minha pergunta. Você vai poder concluir. Só falando assim, que quando você coloca se eu tenho, claro que eu tenho ciência. Sim. Tenho ciência do meu nome está lá e é por isso que eu estou aqui, colocando a minha cara e defendendo o que eu disse. Então, você diz nesse livro, mais uma vez, ou vocês dizem, enfim, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, pergunto, você mantém... Então, vou falar de novo. Na contextualização que eu estava dizendo isso, eu estava falando de Jesus como palavra de Deus para uma pessoa específica num contexto específico. Não, mas desculpe, não é isso. Eu vou retomar uma coisa que foi falada porque a gente pode fixar nas coisas. É apenas a pergunta porque eu quero entender exatamente. Eu vou retomar sua própria fala. Eu vou retomar sua própria fala. Ela não é a palavra de Deus, nós temos algo problemático. É porque ele já falou e o pastor Vailate está pegando o que está no texto, mas eu vou lembrar o que o senhor mesmo já falou. Mas eu estou pegando a fala dele agora. Eu vou pegar o que ele já falou. Ele disse assim, eu troquei uma série de áudios com o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal pegou esses áudios, mandou digitarem esses áudios e lançou o livro, colocou meu nome, colocou o dele, e o livro foi publicado. Se a gente não partir dessa premissa do que ele mesmo disse, vamos ficar aqui atacando espantalho para chegar e colocar uma pecha de herege nas costas de um pastor. Mas não é isso. Eu estou perguntando agora. Por isso que eu estou dizendo, que assim, por trás da pergunta, não procede, se contém a palavra de Deus... Eu perguntei para ele se ele continua a ter essa perspectiva. Não é bem assim. É a ideia de que tem um consenso teológico, de que Barth diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ele esvaziou a palavra de Deus e que o senhor seria bartiano. Você percebe? Bartiano como? Que tipo de discussão? Barth disse na dogmática da igreja. A dogmática da igreja está traduzida para o português. Não é espantalho. Eu quero entender o que ele quer dizer com a Bíblia não é a palavra de Deus e ela contém. Se ele mantém essa perspectiva que aparece no livro, ou não, o que ele pensa sobre isso. Porque ele já disse que o texto era um monte de áudios de internet que foram colocados num texto. É só perguntar assim, contém ou é? Então, mas aí então essa é a oportunidade fantástica. É só ele responder, contém ou é? Então, essa é a oportunidade fantástica, porque assim, eu não quero que pareça que o Dr. Vailate está tentando construir um espantalho para atacá-lo. Então, ele está fazendo a pergunta direta de agora. Então, se lá no livro, porque eu entendi o que o pastor Eduardo Reis falou, ele falou, aquele livro não foi uma produção teológica. Pronto. Ok, entendi o contexto. E esse contexto faz diferença mesmo também. Claro. Porque foram áudios trocados e tal, virou um livro. Ok. E agora ele está dizendo, bom, agora estamos aqui nessa mesa. Isso, perfeito. Agora que estamos aqui entre teólogos, qual é a tua opinião sobre a palavra de Deus? A Bíblia, ela é a palavra de Deus ou contém? Ok, então, quero ouvi-lo. Pastor Eduardo, com a palavra. Apenas isso. Então, eu vou dizer para você o seguinte, as duas coisas. Ok? Ela é a palavra de Deus em termos de manuscritos, porque eu creio que os manuscritos foram produzidos a partir da inspiração do Espírito Santo, não tenho dúvida disso, ok? Há uma revelação, essa revelação é inerrante, ok? Porque inerrância é, no sentido popular, ausência total de erros, ok? Ponto. Ausência total de erros. Essa revelação é totalmente inerrante. Perfeito. Ok. É a mensagem transmitida
por inspiração do Espírito Santo, na produção dos textos, por meio dos autores bíblicos, essa inspiração, esse movimento do Espírito Santo, através dos autores bíblicos, para a produção do texto, infalível. Ok. Ok? Perfeito. Agora, cópias dos copistas, edições, aí tem muitos erros. É indiscutível. Concordo, qualquer um tem que admitir. Qualquer pessoa séria tem que admitir. É isso que eu queria. Pronto. Você entendeu? Entendi. Podemos aprofundar o conceito. Podemos aprofundar. E qualquer pessoa séria tem que admitir. Perfeito. Você pega o texto de Marcos, ou o texto do Apocalipse, gramaticalmente, se você pegar a medida de Dionísio de Trácia, várias expressões são expressões gramaticalmente erradas. Não faz a mínima diferença ter expressão gramaticalmente errada, porque o importante para a comunicação é comunicar. É a mensagem. E se você vai falar com um grupo que é um grupo que fala um grego koiné, um grego simples, você não vai fazer uma mensagem sofisticada que ninguém vai entender. Então, para o indivíduo que parte da premissa de colocar Deus debaixo da ciência chamada gramática, é erro. Mas quem está errado é ele. Porque, no final das contas, o que Deus fez foi comunicar sua palavra falando a linguagem dos homens, a linguagem simples. Então, para ir além do que eu digo, que é a tentativa de pensar as coisas sem que as coisas sejam pensadas a partir de um lugar que dê ferramentas, nesse contexto difícil, está cada vez mais difícil você manter a fé viva e saudável. Para fazer isso acontecer, nós precisamos urgentemente que os conceitos teológicos que nós trabalhamos durante séculos, que eles sejam trazidos de novo, rediscutidos e reafirmados de forma mais forte. Então eu proponho que a inerrância seja defendida, mas seja defendida de forma muito mais forte, para que a gente possa chegar e contornar de forma tão grave um problema que é grave, que é drástico, que é a maldade das pessoas que vão lá nas nossas igrejas e dizem e mostram, por exemplo, Marcos capítulo 7, diz que Jesus sai da Síria, da costa da Síria, e vai para a Galileia, passando por Decápolis. Aí você abre o livro do Werner Georg Kimmel, ele diz, Marcos não pode ser um judeu palestinense, porque esse roteiro que ele colocou para Jesus é um roteiro impossível, é um roteiro de quem não conhece, e por isso Marcos está errado. Está lá no comentário dele sobre Marcos. Mas quem está errado? O Kimmel. Sim. Porque o roteiro daquele texto é o roteiro das comunidades de Marcos. Tem comunidade de Marcos na Decápolis, tem comunidade de Marcos na Palestina e tem na Síria. Ele percebeu? Não. Aí ele falou que tem erro. Eu conheci vários seminaristas que, quando leram isso e leram Kimmel e leram cuidadosamente, a Bíblia está errada e, por isso, a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu conheci vários. Na universidade é o que mais acontece. Por que os nossos filhos vão para lá e desviam? Porque eles são confrontados, chegam lá e estão com conceitos teológicos que eles não conseguem defender, porque chega lá, as pessoas partem de outras premissas, partem de outras perspectivas, não unificam conceitos como se fosse um só. Ou seja, você vai para a faculdade, o conceito de inspiração e inerrância não é um conceito só. Isso é só na nossa faculdade de teologia, dentro da nossa bolha evangélica. Isso não funciona lá na academia, quando você vai enfrentar um professor de história. Eles vão separar os conceitos. E vão pegar o conceito do dicionário e abrir, mostrar na cara dele e dizer assim, tá vendo aqui, ó? É ausência de erro. Tá vendo aqui? Aqui tem erro. Tá vendo aqui? Aqui tem acréscimo. Porque vão fazer crítica textual, não dentro dos nossos parâmetros de crítica textual, que está sempre tentando harmonizar as coisas. Eles vão fazer crítica textual dentro do parâmetro deles, que é tentar desacreditar a escritura. E deixa eu dar outro exemplo. Eu sou historiador. O pessoal de teologia ainda trabalha história como fato. História como fato é a história do século XIX, é von Ranke. Hoje, história é problema. Porque existe a fenomenologia que desmontou a ideia de fato. Então, quando o historiador começa a falar, quando o teólogo começa a falar, a Bíblia comprova fatos, e tenta provar isso para o historiador diz assim, eu não sei do que você está falando. Porque a gente não quer mostrar que uma coisa de fato aconteceu. Porque a gente não pensa mais que as coisas de fato aconteceram. Ou seja, a história mudou como ciência, e nós ainda continuamos falando para o século XIX, que a historiografia ainda pensava em fato. Aí você vai me perguntar, eu acredito que a Bíblia trata de fatos de forma correta? Sim. Mas como que eu chego na sala de aula de história, imagina eu discutir com os meus colegas historiadores e falar assim, deixa eu provar aqui que os fatos que a Bíblia mostra são fatos históricos irrefutáveis. Só de eu começar a falar essa frase, ele vai dizer assim, mas o que o Breno está fazendo? A gente nem acredita que é fato.
que existe fato. Porque, como eu disse, eu entendo perfeitamente, doutor Brian, as suas colocações e tudo. É evidente que num contexto acadêmico, historiográfico e outro, você terá outros tipos de abordagens que transcendam o elemento da fé. Você não vai simplesmente dizer, a Bíblia é inerrante porque eu creio. É evidente, num contexto acadêmico, você terá outros tipos de discussões. Exatamente o que o pastor Geraldo fez. Perfeito. É o que ele fez na live. Mas onde eu quero chegar é que essas discussões acadêmicas, e eu venho também de um contexto acadêmico, elas não podem contradizer a nossa fé. Eu não estou dizendo necessariamente que ele esteja fazendo isso diante do que ele acabou de expor. Então eu entendi que ele falou, claro, que aquilo que ocorreu naquele evento com Pablo Marçal, na verdade não teve a anuência dele necessária em todos os detalhes ali escritos, e que ele entende que existe erro em cópias. Evidentemente você tem só em termos de manuscritos, né, o testamentários quase 6.000, para não dizer as dezenas de milhares do contexto hebraico, mas que a Bíblia, nos seus autógrafos ou manuscritos originais, não tem erro. Então, ele disse isso. E digo isso porque tenho fé. Mas eu não tenho provas. Porque se eu chegar na academia, eu não tenho provas, o senhor não tem provas, o doutor Brian não tem provas, o César não tem provas. Mas, pastor Eduardo, de novo, eu concordo nesse elemento da fé. Tenho muita fé nisso. A inerrância, o conceito de inerrância, diante do que nós estamos ventilando, ele é um conceito de fé. Eu não tenho como comprová-lo empiricamente. Morreu o assunto, que foi o que eu disse. Esse é o assunto. A questão toda é agora a questão que nós levantamos e demonização de qualquer pessoa que tenta chegar talvez mais profundo ou fazer uma investigação um pouco mais madura do conceito teológico. Mais ainda. De novo. Mais ainda do que isso. Pegar uma live que foi dita num contexto secular, uma live de 6 anos atrás, e reinserir no contexto evangélico como se fosse uma instrução... Por líderes religiosos. Como se fosse uma instrução para uma comunidade de fé. Ou seja, esse tipo de coisa acontece direto e vai acontecer com todos nós aqui. Sim. Deixa eu falar. Eu estou sem o microfone aqui, eu que tenho que ir no descarrega agora. É o seguinte. Inegavelmente, nós vivemos uma época muito ingrata quanto a essa questão de cancelamento na internet. Isso é verdade. Entende? Então, se eu estiver numa praia com a minha mulher, alguém tirar uma foto porque eu tô lá de short ou de sunga na praia... Aliás, isso aconteceu esses dias, né? Não sei. Um determinado pastor aconteceu. Então, não sei. Mas aí, pronto, acabou meu ministério, fecha minha igreja, não sei o que lá. Ora, esse linchamento virtual que nós vivemos, e parece que no nosso quintal é pior do que lá fora. Sim. Parece que dentro do nosso quintal evangélico é muito pior do que lá fora, entende? Porque é um querendo derrubar o outro, o que é vergonhoso. Então, eu não sou advogado de ninguém aqui na mesa, mas acho que todo mundo concorda que a gente vive esse momento de linchamento virtual, de tribunal da internet, onde uma pessoa com uma câmera e um microfone, em algum lugar, acaba com a dignidade de outra pessoa, com base num corte ou com base em alguma coisa, sem saber profundamente o caso. Agora, eu também acho que se foi publicado um livro que tem o seu nome, e esse livro tem coisa que o senhor não concorda ou que o senhor não disse do jeito que disse, eu acho que o senhor tinha que ter se pronunciado desde o início do livro. Eu falo assim, não, peraí, pessoal, isso aqui é um opúsculo, isso aqui é um assunto, isso aqui nasceu dessa forma, tal. Não teve a minha anuência, na minha opinião, porque nós somos formadores de opinião. Eu vou te passar o meu aqui. Eu estou perdendo o microfone, ninguém nem me responde. Então, porque nós estamos na qualidade de formadores de opinião. Então, eu te provoquei agora. Deixa eu só comentar. Na verdade, colegas, César, doutor, só um segundo, só para eu poder. Porque, como ele tocou isso aqui, na verdade, eu me manifestei imediatamente quando esse livro saiu. Ok? Só que ninguém tem aí a boa vontade de trazer a manifestação também à tona. E o livro não diz nada demais dentro do contexto para o qual ele está sendo proposto. Para aquele contexto não tem nada lá demais. Eu discordo, porque eu li a parte da inerrância, e de novo, respeitosamente, viu, pastor? Absolutamente, a minha ideia é importante dizer aqui.
não é ter aquilo que o pastor César acabou de mencionar, de contribuir para cancelamento de quem quer que seja, nem linchamento moral, eclesiológico, teológico, longe de mim. Eu apenas estou dizendo algo porque, assim, a parte que nos cabe para o debate, que envolve inerrância, eu li várias outras coisas. Eu confesso que eu fiquei bem chocado com o que eu li. O Dr. Brian, eu imagino que não deve ter lido. Mas, né? a proposta era essa mesmo, chocar. Mas a proposta era chocar, mas presta atenção, tem uma contextualização, tem um público específico. Mas se aquele pensamento continua a vigorar hoje, continua problemático. Daí doutor, não é um pensamento que você tem de vamos mudar, de novo. Não é um pensamento para a igreja. Doutor, a inerrância para mim, esse assunto, é igual raiz quadrada. Você estuda para nunca usar. Tem 4 anos, quase 5 anos que eu estou pastoreando uma igreja. Esse assunto nunca foi debate na nossa igreja, nunca foi assunto lá e nunca precisamos disso para salvar pessoas do inferno, para pregar Jesus, para alcançar pessoas, para batizar pessoas. Batizamos dezenas de pessoas todos os meses e isso nunca foi assunto. Então, ou seja, dá para olhar para isso aí de uma maneira que a gente possa transformar isso em pensamento ou subentender coisas que eu não disse. Eu não disse, jamais disse em qualquer lugar, em qualquer livro, em qualquer lugar, que a revelação de Deus para nós tenha qualquer tipo de erro ou equívoco, que não seja confiável. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Até a próxima, valeu!